Bom dia, graça e paz a todos, graça e paz aos irmãos aqui no templo, irmãos, amigos, irmãos que há tempos eu não via, matando saudade hoje. E bom dia para você que está aí na sua casa, obrigado de estar com a gente, de permitir que a gente entre aí na sua casa. E eu te convido, ainda dá tempo de chamar parente, amigo, acordar aquele que ainda está de pijama, né? Pandemia, o pessoal em casa. E vem com a gente para a gente cultuar, refletir juntos na palavra de Deus. Compaixão sem limites. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler em nome de Jesus, o versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu sua mão e tocou-o e disse-lhe: eu quero, seja purificado. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Ah, Pai, como eu quero ouvir dos Teus lábios na minha vida essa expressão, eu quero. Eu quero Te abençoar, Edmilson. Eu quero ouvir também na minha história, na minha trajetória, essa mesma expressão. E eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo agora e acompanhando essa reflexão, tanto no online como aqui no presencial, que carecem ouvir de Ti estas palavras. Eu te peço graça, misericórdia e amor. Fala conosco, Pai. Nos ajuda nessa manhã. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Um garotinho, ele chegou numa manhã para sua mãe e ele disse assim: mãe, sonhei com o céu. Sonhei como a vida é no céu. E esse garotinho de família cristã, e você sabe que crente tem fama de que não bebe, não fuma, mas come. Verdade. E a mãe perguntou para o garotinho: e como é o céu? Olha o que o menino sonhou. Ele falou assim: mãe, as refeições no céu são maravilhosas. Ela é, como assim? Toda refeição, mãe, a gente recebe no céu um manjar. Todo mundo recebe o mesmo manjar. Mãe, é incrível. Ela, tá, mas como assim? Ele falou: mãe, o manjar tem o sabor da comida que a gente gosta. Ela falou: explica. Por exemplo, mãe, no meu sonho, eu gosto de churrasco. Então, o manjar, para mim, no céu, ele tem sabor de churrasco. Mas, mãe, esquece Montana Grill, esquece Matuto. Vocês aí em São Paulo, esquece o Rubaiá. Mãe, é um churrasco como a gente nunca comeu na vida. É um churrasco do céu, mãe. Filho, mas... E mãe, a senhora sabe que eu gosto de chocolate de sobremesa. Mãe, esquece Copenhague. Quando eu peguei aquele manjar para ser a sobremesa, o melhor chocolate que eu já comi na vida. E a mãe, restou para a mãe chorar, se emocionar, rir, como nós rimos agora, e abraçar o filho. Esse diálogo, gente, é de uma história real. Aconteceu em meados de 2015. Alguns dias se passaram e esse menino faleceu. Foi esse sonho, foi esse diálogo que ajudou a mãe a elaborar no coração dela e nos pensamentos dela o luto e a perda daquele menino. Histórias como essa revelam para mim que Jesus Cristo, Ele continua
olhando com grande compaixão para os seus filhos. Histórias como essa revelam para mim que Jesus, ele continua olhando, conforme algumas traduções, olhando com íntima compaixão. A palavra íntima e a palavra grande nesse texto significa que o sentimento de Jesus mexeu nas entranhas dele. Sabe, quando a gente se comove tanto por alguém, que começa a mexer o estômago, não é só o coração, começa a doer. Pais usam essa expressão quando vê os seus bebês. É um amor que dói, que chega a doer. Já ouviu? Já sentiu esse tipo de amor? Já falou? É um amor que dói. E esse olhar de compaixão que a gente percebe nessa história tem muito a ver com o significado da palavra. Compaixão é um sentimento de piedade que a gente tem pelo sofredor. Mas a piedade não fica só no sentimento. Na compaixão, a piedade gera o desejo de nós fazermos alguma coisa para diminuir a dor do sofredor. A palavra compaixão no latim é compassiones, que significa sentir a dor que o outro sente. A palavra passio, também no latim, significa sofredor, sofrimento. Compaixão é sentir o sofrimento que o outro sente. E é isso que está acontecendo no versículo 41 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Agora, vendo Jesus e olhando com grande compaixão. Compaixão de quem? Versículo 40. Antes do 41. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: eu ordeno, purifica-me. Eu decreto, purifica-me. Eu declaro, purifica-me. Não, essa é a versão falsa. Não é isso que está escrito. Eu vou ler para você o que está escrito. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. Esse leproso ouviu falar de Jesus. O que está acontecendo aqui é algo que quebra todos os protocolos daquela época. O leproso, ele era um pária naquela sociedade. O que é um pária? A palavra pária vem do indiano, vem da Índia. Um indiano que não pertencia na Índia, que não pertence a nenhuma casta social, ele não se enquadra em nenhuma categoria, nem na última casta. Ele é chamado de pária. Por quê? Porque ele fica à margem da sociedade. Ele é excluído, ele é esquecido, ele não tem CPF, ele não existe, ele é invisível para a sociedade, ele é um pária. O leproso aqui em Jerusalém, no Oriente, naquela época, está com lepra, ele tinha que ficar fora da cidade, ele perde o convívio social, ele perde tudo, a vida acabou para ele. Ele é um morto-vivo, ele está esperando a morte. E somente a morte. E aí o texto diz que esse leproso, ele faz 3 coisas. Fala que ele veio até Jesus. Ele roga, ele clama e ele se ajoelha. Ele tem 3 ações. 3 ações que ele está quebrando todas as regras e códigos sociais, os códigos culturais e os códigos religiosos dessa época. Ele vai até Jesus. E ele vai até Jesus e ele faz esse pedido. Muitos de nós, infelizmente, quando a gente está num quadro de sofrimento intenso,
nós achamos que Jesus, que os céus precisam responder na velocidade que nós imaginamos, que é a velocidade certa para aquele problema. Muitas vezes talvez você, a gente entende nas nossas orações, e a gente tanto entende que a gente fala: Senhor, não dá mais. Senhor, acabou. Senhor, eu não tenho recurso. Senhor, eu já não sei mais como orar, eu não sei o que fazer. Senhor, é agora, o Senhor tem que agir agora. A gente fala isso, a gente sente isso, a gente imagina isso. Eu olho para esse leproso, tudo acabou para ele. E a maioria dos leprosos aqui em Jerusalém morreram na lepra, sem cura. Mas esse cara, ele ouve falar de Jesus e ele resolve ir até Jesus. E ele chega em Jesus, ele se ajoelha, ele clama, ele chega na presença de Jesus. Mas você não percebe aqui na fala dele nenhum traço de eu declaro, eu determino, eu decreto, eu ordeno, tem que ser agora, não dá mais, o senhor está aí mesmo, está me ouvindo. Não, a oração dele é de uma humildade, é de uma humilhação. Se tu quiseres, tu podes me purificar. Pô, esse cara dá uma aula para a gente. O que ele está dizendo na oração dele é assim: pode ser que Jesus nunca me purifique. Pode ser que Jesus nunca me cure. Mas eu sei, por tudo que eu ouvi falar do Nazareno, que ele tem poder para me purificar. E se ele quiser, nos termos dele, conforme o poder dele, eu serei purificado. Bom, aí diante de uma atitude como essa, diante de uma aproximação dessa, é que a gente chega no 41. Jesus, ele olha com íntima compaixão. E aí, quando ele chega no 41, o leproso, ele já tem aquilo que nós falamos, o pessoal que lida na área comercial, negócio, reunião. Sabe quando você quer conquistar alguma coisa? Eu estou com vergonha de falar, eu não sei se devo. Puxa vida, como é que eu vou abordar aquele cara para tentar fechar esse negócio? Alguém vai falar, ou uma vozinha vai vir no nosso ouvido e falar assim: cara, o não você já tem. Não é isso? O não ele já tinha. E aí, ele pega e fala: se tu quiseres. Você já parou para pensar o que foi aquele cara prostrado, ajoelhado? A vida dele já tinha acabado, ele tinha perdido tudo, ele já não tinha mais nada. Ele tinha perdido contato com a família, com os amigos, com a igreja, com os meios sociais. Ele estava isolado fora da cidade. Você já pensou que foi para ele ouvir dos lábios do mestre: eu quero? Isso é compaixão sem limites. Esse cara, ele começa a conhecer aqui compaixão sem limites. E compaixão sem limites é o que Jesus tem por mim e por você. A compaixão de Jesus não tira férias. Graças a Deus. A compaixão de Jesus não se afasta dos filhos dele. Graças a Deus. E se você quer ter férias com Jesus e continuar com Jesus apesar das férias, creia nisso, ele continua compassivo, ele continua olhando de forma compadecida para todo rejeitado e excluído. Eu quero, e eu quero que você seja purificado. Quando ele ouve esse eu quero, a compaixão sem limites faz o impossível. Versículo 42. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra partiu dele e ele foi purificado. Para pensar. Era impossível a cura da lepra. A cura da lepra era impossível. Por isso os caras eram expulsos da cidade, eles iam para um lugar onde só tinha leprosos e lá ficavam.
aqui próximo de Sorocaba, pouco antes de chegar em Sorocaba, tem ali um lugar chamado Pirapitingui, e ali tem um lugar que é chamado de a Fazenda dos Esquecidos. Só tem leprosos lá. Eu não lembro quantos aqui foram quando nós fomos lá visitar. Alguém que está aqui foi? O Ailton, a Regina. Nós fomos lá. O quadro é triste. O lugar é muito grande, tem muitos galpões. E você fica olhando, parece que não tem ninguém, mas à medida que você vai entrando, aparece. Aparece gente. São leprosos. E aí lá a gente ouviu muitas histórias. E a gente entra tranquilo, porque a medicina já provou que a lepra não é contagiosa. Nessa época achava que era. E o nome é muito sugestivo. A Fazenda dos Esquecidos. Tem gente lá que vem de famílias poderosas, ricas, famílias de classe média, famílias pobres. Ninguém visita eles. A família não visita os caras. Os caras estão lá abandonados. Eles são párias, literalmente. A cura da lepra era impossível. Isso é um fato, isso é uma realidade. A maioria dos leprosos aqui nem ia para a cidade, nem ia atrás de Jesus. Muitos também ouviram falar de Jesus, mas ficaram por quê? Não adianta eu ir. Porque o que eu tenho é impossível de ser curado. Só que Jesus olhou para ele com compaixão sem limites e falou: eu quero. Grava isso. Eu vou repetir para você. Curar a lepra e ter a cura da lepra era algo impossível. É impossível, pastor, os meus filhos saírem das drogas. Eu já fiz de tudo. Eu já internei em clínica. Nós já fizemos campanhas de oração, jejuamos, a gente já perdeu tudo. Por causa do vício do meu filho, nós perdemos casa, perdemos bens, perdemos carro, perdemos honra, perdemos dignidade, perdemos saúde. Pastor, é impossível. Jesus continua olhando para os seus com compaixão sem limites. Era impossível para esse cara. Ah, pastor, é impossível, porque as ideologias que sequestraram os pensamentos dos meus filhos, dos meus jovens, das minhas crianças, a gente não consegue mais colocar o evangelho. Pastor, é impossível, eu perdi a minha família. Deixa eu te dizer, ele continua olhando para os seus e dizendo: eu quero. Era impossível. Mas quando o Nazareno, ele olha para uma família, para alguém, para uma alma, para uma vida, e ele olha com íntima compaixão, ele está dizendo: eu quero e eu vou te purificar. Porque não depende de você, não é sobre você, não é sobre o seu filho, não é sobre o seu inimigo, é sobre o meu amor, é sobre a minha graça, é sobre o meu poder, é a glória para o meu nome, porque eu sou Jesus. Isso é compaixão sem limites. Então aqui, a compaixão sem limites, no versículo 42, mostra que, cara, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Eu não sei você, mas eu também entro na fila e pego senha, aguardando o momento que Cristo vai falar: eu quero. Eu também tenho sonhos que são impossíveis. Eu tenho demandas que são impossíveis. Eu tenho dores que são impossíveis. Exatamente como você na sua família. Exatamente como você na sua igreja. Exatamente como você nos seus negócios. Exatamente como você na sua saúde. A IAP do Parque tem orado. Ontem no Sola Escritura, a gente falava de um dos frutos da comunidade, que é um fruto comunitário. É o fruto da oração. Nós oramos, nós clamamos. E testemunhos chegam. Ah, tem gente que faleceu, tem gente que não foi curado. Evidente que tem, como tem na Bíblia. Deus é soberano. Ah, mas cara, tem muita gente sendo abençoada.
Tem muita gente que a oração está batendo no trono e Jesus está falando, eu quero. Eu quero. Então, a compaixão, o sentir com, o se colocar no lugar do outro e sentir o sofrimento do outro, continua atuando no coração do Nazareno. Ele continua olhando e falando, não, peraí. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que a medicina pensa, não importa o que a família dele pensa, não importa o que as amigas dela, elas pensem, não importa. Eu estou olhando para essa pessoa rejeitada, excluída, abandonada, essa pessoa que ninguém dá nada por ela. Eu quero, eu vou purificar, eu vou transformar, eu vou ajudar. A compaixão sem limites obedece à lei. Olha a sequência, versículos 43 e 44. E ordenando-lhe severamente, imediatamente o mandou embora, dizendo-lhe, olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação essas coisas que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Presta atenção. A compaixão sem limites, a demonstração de amor, o derramamento de amor e de misericórdia de Deus na sua vida, não é licença, não é passaporte para você desobedecer às regras dele. O amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, a compaixão dele é sem limites. Mas este amor, justamente porque é amor, define limites para a minha vida. Isso aqui é graça. Jesus, ele curou. E aí ele chega para o leproso e fala, olha, na lei está definido que você precisa se apresentar ao sacerdote. Por que ele precisava se apresentar ao sacerdote? Porque se o sacerdote não falasse para a comunidade em Jerusalém que aquele cara estava curado, aquele cara não poderia voltar para o convívio social. Tem uma regra. Então Jesus fala para ele, olha, vai agora, não sai por aí contando para todo mundo, mas primeiro vai até o sacerdote. Até porque, vamos combinar, quando Jesus fala não sai contando para todo mundo, é porque não precisava. Imagina os amigos, imagina a família, imagina os vizinhos, imagina o pessoal quando visse esse cara e falar, meu Deus, você foi num centro de estética? O que você fez na sua pele? O Nazareno, que tinham falado para mim, eu fui até ele, e eu falei para ele, se tu quiseres, e sabe o que ele me respondeu? Eu quero. E quando ele falou eu quero, imediatamente a lepra saiu de mim. E ele era a prova viva, ainda que a pessoa falasse assim, eu não acredito, não dava para falar eu não acredito, porque ele estava com pele de bebê, glória a Deus. Portanto, quando compaixão sem limites te atinge, não é para você achar que agora eu faço do jeito que eu quero, eu sou mais eu sou super espiritual, eu sou mais espiritual do que os outros, porque Deus me abençoou, porque um milagre aconteceu comigo. Paulo vai dizer que a gente pode falar a língua dos homens e dos anjos. Paulo vai dizer que a gente pode ser invadido por todos os dons espirituais, sobrenaturais que a Bíblia fala. Você pode ter o dom da cura, o dom da interpretação de demônios, de espíritos, de palavras, de línguas. Você pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, mas se você não tiver amor, você não é nada. E amor sem limites me leva à obediência. É isso que está aqui. E aí a gente chega no final do trecho, no final da narrativa, no verso 45. Deixa eu ler para você. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Mas ele permanecia em lugares desertos e vinham até ele de todas as partes.
compaixão sem limites, a compaixão sem limites de Jesus se coloca no nosso lugar. Justamente porque é uma compaixão. Isaías 53:4. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. O capítulo 53 de Isaías fala sobre todo o drama do servo sofredor. É um capítulo doído de ler, é difícil de ler. O que aconteceu aqui? Jesus ele não devia tocar no leproso, mas tocou. Jesus, pelos códigos religiosos e sociais, ele não podia, ele não devia, ele não podia tocar naquele homem, mas ele tocou. Nem todo mundo que assistia o que Jesus fazia era seguidor que se maravilhava com os milagres dele. Também tinha um monte de gente que era crítico. Também tinha um monte de gente que não acreditava, que não aceitava ele como Messias. Aliás, era a maioria. Quando Jesus toca no leproso, e o leproso é curado, o entendimento social é, a lepra veio para o corpo dele. Agora ele se contagiou. Aqui a gente começa a entender o texto de Isaías. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ali, ele pega a lepra daquele leproso para o corpo dele. O corpo dele é poderoso. O corpo dele aguenta. Ele tem a costa larga. Ele é o cara. E aí, quando eu olho para esse texto e vejo o que está acontecendo aqui, eu começo a lembrar a história da minha vida. Quantas dores minhas, enfermidades minhas, pecados meus, ele levou sobre ele. O castigo que nos traz a paz, porque tem momentos da minha vida que eu falo, eu estou com tanta paz. E se eu for olhar direitinho, eu falo, eu não merecia tanta paz. O que eu merecia nessa fase da minha vida é castigo, é chicote. Por que eu estou em paz? Eu estou em paz porque o meu pecado, o meu erro, a minha enfermidade, a minha dor, está no céu. Ele levou. Ele falou, não, Edmilson, você não vai aguentar, eu levo, eu carrego. Tem uma troca. Compaixão sem limites ocupa o meu lugar. Aí, as críticas são enormes. As críticas são enormes porque agora Jesus, ele tocou num leproso. E se você prestou atenção, o texto eu vou ler de novo, só para você entender. Olha só, ele saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto. O ele que proclama e divulga o assunto é o leproso. Aí olha a sequência. De modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ele permanecia em lugares desertos e vinham até ele de todas as partes. Leprosos tinham que ficar fora da cidade. Quando você é curado, você pode entrar na cidade se o sacerdote autoriza. Olha o que está acontecendo. Jesus tocou no leproso. O leproso foi curado. Começou a ficar complicado para Jesus permanecer publicamente na cidade. E o texto diz que por causa disso, ele procurava lugares desertos. Então Jesus agora, na opinião pública, ele está contaminado por lepra. E se você tocar em Jesus, pode ser que você seja contaminado. Alguns sábados atrás, aqui nesse templo, sentado aqui na frente, onde está a Cátia e a Dodô, estava a Jô e a Amanda. O culto terminou. Eu não sei quantos estavam e quantos repararam. Eu estava ali atrás. O culto terminou. A Amanda veio passando, todo mundo passando. A Amandinha chegou para mim, eu não sei se ela está assistindo. Se tiver, Amanda, beijo e abraço para você. A Amanda olhou para mim, olhinho dela cheio d'água. Ela falou assim, pastor, eu posso dar um abraço no senhor? Eu queria tanto receber um abraço.
Eu de máscara, ela de máscara, nós estamos em pandemia. Os protocolos da IAP do Parque são exatamente o que todas as autoridades competentes da saúde municipais determinam, distanciamento. Quem está junto aqui é núcleo familiar na igreja. Só que a Amanda, ela vira para mim e fala, pastor, eu preciso de um abraço seu. Eu olhei para a Amanda e eu falei, lógico. Ela abraçou. Sei lá quanto tempo a Amanda não recebia um abraço. Ela chorou e eu chorei. O texto vai dizer aqui para mim e para você que Jesus, ele tem que ir para os desertos e termina dizendo que as pessoas, quando queriam se encontrar com ele, vinha gente de toda a parte. Porque Jesus, ele não precisa de esquemas. Jesus não depende de esquemas. Jesus não depende de filminho para chamar para o culto. Jesus não precisa de arte bonitinha, de marketing. Jesus não precisa de publicitários. Jesus não precisa de advogados, de engenheiros, de médicos. Ele não precisa. Porque Ele é Deus. Porque Ele é suficiente. Porque Ele é o grande eu sou. Ele não precisa, mas Ele decidiu nos usar, glória a Deus. A Bíblia diz que os anjos dariam tudo para estar no nosso lugar, fazendo o que a gente faz. Mas é um privilégio. Quando alguém falar para você assim, cara, você vai ficar 8 horas numa transmissão das 10 às 18, eu não aguento. Cara, eu não vou ficar porque eu sou pastor, porque eu sou obrigado. Eu vou ficar porque eu vou ficar 8 horas exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Ele é Rei, porque Ele é Deus, porque Ele me dá o privilégio de servir a Ele. Hoje eu atrasei, né, Cris? Te atrapalhei? Glória a Deus. Mateus combinou ontem com o Cris. Mateus está em São Paulo. Cristian, meu pai chega amanhã 8h30 para levar o computador. 8h30 eu estava em casa. Mandei mensagem, Cristian, eu estou atrasado. Eu terminei essa reflexão, era quase 4 da manhã. Eu não estou aguentando, eu perdi a hora. Mas eu chego. Tudo bem, pastor. Eu falei, ufa. Se alguém fala para mim, mas não cansa, isso não é sacrifício. Não é, cara, não é sacrifício. Preparar uma mensagem para mim é como você me convidar para ir na sua casa comer pizza. É prazeroso. É prazeroso, porque tudo que eu estou pregando para você, eu já chorei lá em casa, eu já preguei para mim, eu já ouvi, eu já falei, caramba, glória a Deus, aleluia, quantas descobertas nesse texto. Então Jesus, ele toma o meu lugar. E agora a sociedade olha para ele e Jesus está contaminado. Porque ele tocou num leproso. E aí Jesus vai para os desertos. E como eu disse para você, ele não depende de esquemas. As multidões vão até ele. Porque gente que precisa da compaixão de Jesus vai até Jesus. Sabe quando você entra nos seus desertos? Quando você chega nos seus desertos e você fala assim, será que alguém vai se lembrar de mim? Será que alguém vai ter compaixão de mim? Será que Jesus vai olhar por mim aqui nesse lugar abandonado, nesse lugar anônimo, nesse lugar árido, seco, sem água, sem vida? Será que alguém vai olhar para mim ou só vão ficar zombando de mim, me humilhando, me envergonhando? Será que Jesus vai me ouvir? Deixa eu te dar uma boa notícia que está aqui no versículo 45. Quando você vai para o deserto, cara, Jesus já está lá no deserto. Jesus, ele venceu no deserto. Jesus mandou Satanás passear quando ele estava no deserto. Ele falou, sai daqui, Satanás. Ele sai do batismo e é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. Não foi por um dia, não foi por um momento. Mas ele vence ao demônio no poder da palavra. Quando Jesus é batizado por João Batista, quando ele entra nas águas do Jordão, o que entra ali é o carpinteiro. Mas quando ele sai, sai o Rei dos Reis,
o Senhor dos Senhores. Ele sai para o ministério público dele, porque ele tem compaixão sem limites. A palavra compaixão aparece mais de 80 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, mais de 18 vezes. Dessas 18 vezes, 11 vezes são nos Evangelhos. E as 11 vezes é falando de ações de Jesus, quando Jesus olha com compaixão para as multidões ou para uma pessoa individualmente. Portanto, eu posso afirmar que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da compaixão. É o Evangelho de quem ama. É o Evangelho de quem não tira férias. É o Evangelho de quem vai com você na sua viagem, vai com você para a praia, vai com você para o sítio, vai com você para a UTI, vai com você para o hospital, vai com você para os piores lugares, porque ele não tira férias, cara. E ele tem compaixão sem limites na minha e na sua vida. Para a gente concluir. Um senhor sofreu um acidente. E o acidente que ele sofreu foi gravíssimo. Quando ele sofre o acidente, ele perde as duas pernas. Metade da coxa aqui para baixo. Perde. Naquele momento, socialmente, esse cara ficou leproso. Porque ele não perdeu só as pernas. Ele perde os amigos. Perdeu o casamento. A esposa deixou ele. Porque a esposa falou, eu não vou suportar viver com um cara assim. Eu conheço histórias assim, de gente que eu me relaciono. De gente que quando aconteceu o pior, apesar dos votos do casamento, sabe? Na alegria, na saúde, na riqueza, na pobreza. Quando chegou o deserto, o outro lado saiu fora do casamento. Esse cara, ele perdeu amigos, perdeu casamento, perdeu família, perdeu emprego. Perdeu condição social, ele foi perdendo tudo, ele foi perdendo, ele só perdeu. E junto com as pernas que ele perdeu a fé e ele perdeu a esperança. Porque ele foi para onde? Ele foi para o deserto, ele foi para a fazenda dos esquecidos. Ele ficou para essa sociedade um leproso. Durante anos, esse cara ele fica lutando com a revolta interna dele. Por que comigo? Por que eu tinha que estar naquele lugar, naquele acidente, e perder as duas pernas? Eu já ouvi tanto testemunho de gente que teve perda total e saiu sem nenhum arranhão. Por que comigo? Por que a minha família? Por que a minha esposa me deixou? A mulher que eu amava, que eu amo. E agora eu tenho que ver ela feliz com outro, fazendo outra família, formando outra família, e eu aqui, abandonado, morrendo, sem apoio de ninguém, de igreja, de família, de amigos, nada. Por que comigo? Anos de revolta, anos de depressão, anos de queda. Esse cara foi se reerguendo. Até que um dia ele resolve ir numa igreja assistir um culto. Ele foi. Chega no culto, ele ouve uma mensagem sobre compaixão sem limites. E aí ele ouve uma mensagem de compaixão sem limites. E ele sente no coração dele arrependimento, quebrantamento. E ele sente que de fato ele está se convertendo a Cristo naquela noite. Chega o momento da oração. Ele não aceita ajuda de ninguém. Ele joga o seu corpo, o seu tronco no corredor. E ele vem se arrastando. As pessoas querem ajudar, mas ele fala não. A igreja fica em silêncio, e todo mundo olhando a cena. E ele vem se arrastando. E ele chega na presença do pastor da igreja. E em lágrimas, ele pergunta para o pastor: Deus seria capaz de aceitar um homem como eu, que só tem meio corpo? O pastor olhou para ele e falou: sim. Deus aceita um homem com meio corpo que faz uma entrega por inteiro. Mas Deus rejeita um homem inteiro que faz uma entrega pela metade. O amor de Deus é sem limites. A compaixão de Deus é sem limites. Mas Ele quer você sem limites. Ele quer a sua rendição
total e plena. Não dá para você entregar um pedaço do coração, uma área da sua vida e querer controlar as outras áreas. Não dá para você ter uma vida na igreja, uma vida lá fora. Não dá para você ter uma vida na sua família, uma vida com os amigos, uma vida no clube. Não dá. Se você quer ter relacionamento com o Deus compassivo, com o Deus que se compadece, você precisa de uma entrega completa. E é no momento de uma entrega completa que eu e você vamos ouvir do Cordeiro: eu quero, eu posso te purificar, eu posso te abençoar, eu posso tirar você dessa situação, porque eu sou um Deus compassivo. Que Deus te abençoe. Amém.